Pois é, pessoal, esse é o nosso editorial número 2 do Sabadão, nosso almoço com política. Antes de mais nada, desejando a você que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E o clima está quente. Como é sabadão, eu costumo fazer mais um bate-papo mesmo, né? Sem seguir aquela regra normal que a gente está acostumado. É mais um bate-papo, tá? Então eu venho aqui na sua casa para filar boia, para almoçar contigo e conversar um pouquinho sobre política, só te atualizar sobre as doideiras que estão acontecendo no Brasil. Então, sem maiores delongas, inscreva-se no canal, curta, compartilha, blá blá blá. Esse é o melhor canal de política que tem, com maior segurança, e vá para o Uruguai, porque o Brasil é doido, né? Tudo isso que eu enrolava nos vídeos anteriores, já vou pular aqui, já vou direto para vocês com matérias. Vamos aqui, matéria do Metrópolis. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo adiam viagem à Europa. Pois é, vocês estão lembrados que o Eduardo Bolsonaro chegou a anunciar abertamente que o mesmo caminho que o Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos para fazer denúncias a Alexandre de Moraes, ele faria também na Europa. A Carla Zambelli, ela chegou a cogitar fazer isso também. A Carla Zambelli chegou a cogitar também fazer essa mobilização via Europa, tá? Via Europa, mas acabou sendo presa lá na Europa. Então, muita gente falou, a Carla Zambelli estava nos Estados Unidos. E, de repente, ela saiu dos Estados Unidos e foi para a Itália. Por que ela não pediu asilo lá nos Estados Unidos, que ela já sabia que já tinha uma base consolidada para protegê-la? Ou por que ela resolveu ir para a Itália? Ela acreditou, a estratégia da Carla Zambelli foi que, na Itália, ela, como cidadã italiana, teria um respaldo maior, mas acabou sendo presa lá. Agora, o Eduardo Bolsonaro pretende ir e começar um tour, né? Fazer a mesma mobilização que ele fez nos Estados Unidos, lá na Europa. Há quem diga que não é uma boa opção agora, que na Europa, né, o partido Chega, já tem uma mobilização, e o ideal não seria que o Eduardo Bolsonaro fizesse isso, que o Eduardo Bolsonaro precisava continuar articulando nos Estados Unidos. A verdade é que nos Estados Unidos já tem muita gente. Tem o Eduardo Bolsonaro, mas tem o Paulo Figueiredo, mas se necessário for, tem Lacombe, tem Ludmila Lins Grilo, tem um monte de gente que está lá nos Estados Unidos, tem Constantino, tem Ana Paula, tem um monte de gente, né, que poderia fazer essa articulação. E até porque os dois poderiam até se dividir. O Eduardo Bolsonaro vai e o outro fica, ou sei lá. Mas o fato é que hoje o PT já encara isso com uma certa preocupação. Já tem uma certa preocupação. E aí, agora, no Brasil, na Interpol, tem um brasileiro que foi indicado pelo Lula como diretor da Interpol. O que o pessoal está falando hoje é que já tem uma investigação contra o Bolsonaro aqui e que se o Eduardo Bolsonaro viajar para a Europa, depois de estar na Europa, o Alexandre de Moraes enviaria o pedido à Interpol. Até então, não foi feito o pedido à Interpol e o Eduardo Bolsonaro está livre a viajar para a Europa, mas seria uma estratégia de que o Eduardo Bolsonaro poderia viajar para a Europa, né, depois de estar em solo europeu, o ministro Alexandre de Moraes colocaria o Eduardo Bolsonaro na Interpol, assim como fez com a Zambelli. E que lá na Interpol não tem já uma mancha tão negativa, uma visão tão negativa ainda do ministro Supremo Alexandre de Moraes, que o Eduardo poderia acabar sendo preso pela Interpol, se ele fosse. Então, foi feito, né, esse adiamento aí. Agora, a verdade é que a matéria não trata disso, né? A matéria já trata de outra coisa. Eduardo Figueiredo planejava embarcar para a Europa na sexta-feira, no último dia previsto para o julgamento de Jair Bolsonaro, no inquérito do golpe do STF, como revelou a coluna do Igor Gadelha. Na quinta, porém, Figueiredo anunciou a coluna que eles vão adiar, abre aspas, vamos adiar. Muita coisa aqui, disse o jornalista, acrescentando ainda não ter, por hora, uma nova data para a viagem à Europa. Se eu pudesse dar palpite, eu sou um palpiteiro, deixaria outras pessoas que já estão na Europa. Hoje tem o Tagliaferro que está fazendo várias denúncias lá na Europa. Hoje tem o Oswaldo Eustáquio na Europa. Enfim, eu não sei se seria prudente por parte do Eduardo Bolsonaro hoje sair do manto de proteção
do Donald Trump, não dos Estados Unidos, não. Eu não acho que seja algo prudente. Vamos lá, vamos de outra matéria. O Brasil não é para amadores, não, tá? Ó, juiz de Santa Catarina decide exportar censura brasileira para o mundo. Cara, assim, você acha que o Alexandre de Moraes é o pior do que pode acontecer dentro do judiciário? Você se enganou. Tem muita gente que ainda tem medidas ainda mais esdrúxulas que a dele. Um juiz de Santa Catarina decidiu que não basta retirar do ar apenas no Brasil conteúdos considerados ilegais pela legislação nacional. Ou seja, se o perfil seu está incomodando, não é só no Brasil que você vai dar uma decisão impedindo, né, de veicular esses vídeos no Brasil. Pela legislação nacional, ele determinou que a exclusão seja feita em escala global, impondo multas pesadas à plataforma em caso de descumprimento. A decisão se apoia em entendimentos recentes do STF e do STJ também, né? Na prática, isso significa que o judiciário brasileiro se arroga o direito de impor ordens com efeitos além de suas fronteiras, exigindo que conteúdos que não são ilegais em outros países também sejam apagados. A medida fere princípios básicos do direito internacional que limitam a jurisdição ao território nacional e abre um precedente perigoso: transformar a censura brasileira em ameaça direta à liberdade de expressão em escala mundial. O que aconteceu? O juiz, ele deu uma ordem, uma determinação, e disse o seguinte: olha, eu quero que excluam perfis das redes sociais, perfis de discurso de ódio, de camisa verde e amarela. Então, tem que tirar esses discursos, mas não é no Brasil, não. E em lugar nenhum do mundo esse perfil pode aparecer. Ou seja, se você é da China, da Indonésia, a minha ordem vale aí, e se algum perfil aí na China ou Indonésia, eu citei mal, né? Na Indonésia ou lá na Europa, publicar, tiver perfil ainda lá, vai ser multado lá, com uma ordem judicial aqui do Brasil. É assim, é absurdo. É uma coisa sem precedentes. O Vinícius Carrion publicou um Twitter aqui do Mike Benz. Mike Benz, né, é aquele que fez várias denúncias sobre a USAID atuando aqui no Brasil durante o período eleitoral. E aí, né, o Vinícius Carrion publicou o seguinte, ó: o Mike Benz está revoltado com a decisão do juiz de Santa Catarina sobre derrubar globalmente uma publicação no X. Olha o que ele escreveu, já traduzido aqui, ó. Alerta vermelho, Casa Branca e Departamento de Estado. O que eu gritei que eles fariam está sendo feito oficialmente, e é só a pressão oficial do Estado, exercida por você, pode impedir. Ó, alavanquem tudo: comércio, ajuda, armas e sanções. Ó, falou para armas também. Olha o que ele escreveu: alavanquem tudo: comércio, ajuda, armas e sanções. Está a colina para morrer. A liberdade de expressão está morta se não for assim. E aí ele cita aqui a matéria, né, de que na semana passada um juiz brasileiro de Blumenau, Santa Catarina, deu uma decisão, né, sobre banindo, fora da lei, além da lei do Brasil, o perfil aí da rede social. Então, ele falou: olha, os Estados Unidos, o Trump, você está vendo o que está acontecendo no Brasil? Você está vendo essa loucura aqui? Você tem que usar de tudo aqui para resolver esse problema aqui. Não dá para deixar essa loucura acontecer dessa forma, tá? Não dá para deixar essa loucura acontecer da forma que está acontecendo no Brasil, né? Isso aí está fora de controle no Brasil e a liberdade de expressão está morrendo, tá bom? Vamos lá, outra matéria publicada pelo próprio Paulo Figueiredo aqui, tá? Governo Trump acompanha nova denúncia contra Alexandre de Moraes. Nós estamos cientes. O que aconteceu? Teve a denúncia do Tagliaferro. O Tagliaferro mandou tudo que ele tinha para o governo norte-americano. Só que ele está soltando isso em pílulas, né? Vem uma denúncia do Tagliaferro, o Alexandre de Moraes rebateu, ele vem junto a outra prova, ele está soltando isso em pílulas, né? Justamente para minar, né, o discurso do Alexandre de Moraes. Diferente do que o pessoal do Twitter veio
e soltou tudo de uma vez, e aquele assunto já caiu no esquecimento, o Tagliaferro está vindo soltando um por um, pílula por pílula, né? E o Trump já está sabendo. Tanto é que o Flávio Bolsonaro, que era presidente da comissão, que estava atuando como presidente da comissão, que ouviu o Tagliaferro, pediu que todas as notas taquigráficas, toda a estruturação daquele processo, daquela audiência pública, fosse enviada para o governo norte-americano. Eu disse para vocês que isso foi um risco enorme por parte do Flávio Bolsonaro, que não sei como o PT não quis pedir a prisão ou inclusão do inquérito do Flávio Bolsonaro. Não fez isso. Mas dá uma olhada. O governo Trump acompanha a nova denúncia contra Moraes. O governo Trump dos Estados Unidos confirmou que está ciente de uma nova denúncia apresentada contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A afirmação surge em meio à crescente tensão diplomática envolvendo as sanções e críticas ao judiciário brasileiro. Então, ele não mencionou aqui o Paulo Figueiredo, mas a nova denúncia é relacionada, sim, ao Eduardo Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro, que é esse sujeito aqui, tá? Que hoje encontra-se na Itália, sim, está foragido na Itália, porque sabe, ele fez denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, era assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE, e aí ele disse que tem provas cabais e robustas da fraude processual aplicada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E aí ele fez a publicação do seu perfil oficial e escreveu o seguinte: mais uma vez, Alexandre de Moraes está agindo contra a justiça. Agora, fazendo a fraude em cima da fraude. Mas, como sempre, vou provar contra provas materiais. Não existem argumentos. Escuta só esse trecho aqui. Pessoal, bom dia, tudo bom? Estou vindo aqui para esclarecer alguns pontos para vocês, né, referente à própria manifestação de Alexandre de Moraes, né, através do seu gabinete ao Metrópolis, onde ele fala que todos os procedimentos foram legais, que não houve fraude, que não houve nada, que o relatório foi colocado no dia lá que ele falou, não salvo engano, 29, alguma coisa, dia 29, porque ele se baseou justamente no que eu falei dos metadados. Ele não pensa, ele age, né? E na verdade, o relatório está assinado dia 22, o relatório foi colocado antes, sim, sabe? Existem outros materiais que justificam a data do relatório ser manipulado, que eu vou mostrar, vou falar, aliás, o Senado já sabe, entendeu? Principalmente com relação a conteúdo, a forma que chegou o material totalmente fraudulenta. Lembrando que a gente conhece bem Moraes, e quando é de interesse dele, ele é rápido, ele é ágil. Olha como, por exemplo, aí o meu próprio processo, ele é super rápido, super ágil. Então, por que até agora, isso foi falado na terça, hoje a gente já está na quinta. Por que até agora ele não apresentou isso em público? Por quê? Da mesma forma que no dia 23 de agosto, dia 2022, houve a operação e ele só tornou público na outra semana. Por que essas duas grandes coincidências, né? Eu sei o que acontece. É que justamente ele está tentando cometer mais uma fraude em cima de outra fraude que ele já fez. Entendeu? É simples. Ele já tinha que ter apresentado isso no outro dia, imediatamente. Não tinha que esperar, não. Por quê? Para não dar nem margem para uma desconfiança de uma outra fraude. Mas infelizmente a fraude existiu, lesou pessoas honestas, pessoas íntegras, dentro dos interesses dele, e agora a gente tem que mostrar para ele que não é assim que é um judiciário, que o judiciário é um órgão correto, é uma instituição correta, quem não é correto é ele, entendeu? Então vamos ver aí quais são as próximas manifestações dele. É óbvio que eu também vou trazer mais fatos em cima desse material, coisas que eu não entreguei tudo para ele, justamente porque eu sei como ele age e eu sei que ele ia tentar derrubar. Mas, Moraes, não tem o que você fazer, você vai ter que pagar pelos seus erros. Cara, assim, tem que ter coragem demais para fazer o que esse Tagliaferro está fazendo. Tem que ter coragem demais. Ele simplesmente poderia ter, depois do vazamento, ido lá e falar: não, Moraes, eu vou desmentir tudo, eu vou falar que isso tudo é mentira, eu vou estar do seu lado, foi porque pegaram meus documentos, eu vou estar aqui com você. Ele poderia ter feito isso. Agora não, ele fugiu, está fazendo denúncia.
é um ato de coragem. Você pode não gostar, mas o Tagliaferri, ele ficava fazendo isso lá dentro do gabinete, ele não é uma figura tão boazinha assim. Cara, mas é muita coragem. Olha, há quem diga que esse tipo de pressão que está sendo feita agora por pessoas não ligadas ao bolsonarismo, porque o Tagliaferri não é uma pessoa ligada ao bolsonarismo, está fazendo que o ministro Alexandre de Moraes já comece a entrar em um certo, sabe, uma espécie de limbo onde ele está caindo na própria impulsividade dele. Ele vai e age, ele é uma pessoa que tá meio descontrolada dentro do STF, já tem matéria da Mônica Bergamo falando isso, e que essa vinda agora do Tagliaferri com esses documentos, com essas provas, assumem ainda mais, né, esse problema do ministro Alexandre de Moraes. Mas um problema para ele, um problema a mais para o Alexandre de Moraes. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui nas matérias. Matéria publicada aqui. O secretário Marco Rubio. Os Estados Unidos estão comprometidos em combater a influência corrupta da China na América Central. O que eu tinha falado para vocês, né? E o intuito principal do combate aos cartéis de droga, ao narcotráfico aqui, é combater a influência da China. Eu já tinha falado isso aqui para vocês. Os governos de esquerda, a regra é simples. Não é difícil de entender a estratégia do Donald Trump. Hoje, o crime organizado e o narcotráfico fomenta e tem um diálogo cabuloso com governos de esquerda na América Latina. Eles mantêm toda uma estrutura bilionária que fomenta com muita grana a manutenção da esquerda na América Latina toda. Com a existência da esquerda na América Latina, contratos, negócios espúrios com China, Rússia, a influência deles aqui na América Latina se torna grande. Não é à toa que a hora que o Maduro falou, me socorre, veio o Xi Jinping e o Trump e o Putin falando, olha, não façam isso com o Maduro, mas não vão fazer nada para ajudar, né? Eles são muito mais coloniadores do que os Estados Unidos, né? Então essa turma da esquerda é imbecil os argumentos deles. Agora, o que a gente precisa entender? Os Estados Unidos combatendo o crime organizado, enfraquecendo a esquerda aqui, vai acabar a influência da China. O que um país como o Milei quer? Ele vai continuar negociando com a China, mas não por questões ideológicas, questões comerciais. Você quer comprar, eu te vendo, mas não vem querer me colocar em rota de seda, me colocar em rotas que não são convencionais. Não vem com esse papinho pra cima de mim, não. Entendeu? É isso que ele falou. Vamos continuar a leitura. Hoje, o Departamento de Estado anuncia uma nova política de restrição de vistos que restringirá a concessão de vistos americanos para cidadãos centro-americanos e seus familiares próximos que estejam agindo intencionalmente em nome do Partido Comunista Chinês e ameaçando a estabilidade da nossa região. O Brasil em si já é um puxadinho da China, né? Já está se tornando um verdadeiro puxadinho da China. Então, não é à toa que teve ali a denúncia por parte do Donald Trump, denúncia não, a atuação por parte do Donald Trump, fazendo que até a delegação brasileira que vai à ONU possa ser sancionada e, com base nisso, não tenha os vistos para participar da reunião da ONU que vai acontecer. Não é à toa que um monte de gente do governo brasileiro está sancionando. Não é à toa que tem um monte de influenciadorzinho aí, né? Muito influenciadorzinho, muito artistazinho, Anitta, Felipe Neto, apagando todos os posts contra os Estados Unidos, a favor do Lula, para falar, eu tô fora, eu quero ir para os Estados Unidos curtir o Mickey. Entendeu? Tem um monte. Então, resumindo, a política dos Estados Unidos de, minar essa turma da esquerda vai dar resultado, está dando resultado. Agora, vamos falar do Rio Grande do Sul? Matéria da Band News aqui para vocês, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês, Band News. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
do PSD e os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, foram vaiados nesta sexta-feira durante a abertura oficial da Feira Agropecuária Expo Inter 2025. Produtores rurais protestaram contra a ajuda financeira anunciada para cobrir os prejuízos. Parabéns aos produtores rurais. É isso aí. Vamos nos deleitar com essa música para os nossos ouvidos. Senhoras e senhores, Sem graça, antes do anúncio vem as vaias. Eu entendo perfeitamente as nariz de manifestações, palhaço. mas eu peço também respeito. Senhoras e senhores, antes do anúncio vem as vaias. Eu entendo perfeitamente as manifestações, mas eu peço também respeito. Pois é. Sabe quem pede respeito? Os agricultores do Rio Grande do Sul. O povo brasileiro. Todos esses pedem muito respeito também. O governo federal sancionou uma medida provisória que liberava 12 bilhões em linha de crédito para até 100 mil produtores. Os produtores falaram que a burocracia para receber esse dinheiro era absurda. Que os juros não eram juros convencionais e que a forma de você ajudar quem já está ferrado por causa, né, quem já está ferrado por causa do estrago que aconteceu, né, climático lá no Rio Grande do Sul. A forma que você tem que ajudar é endividando essa pessoa mais, enfiando. Então, eu vou dar ajuda. Qual é a ajuda? Eu te dou empréstimo, né? Cara, mas o que você quer, Sandro? Você quer que o quê? Que o governo vai lá e ajude esses caras? Pois é. Nesse caso, são os produtores, os caras que produzem, os caras que mais pagam impostos. E os impostos, nesse caso, são pagos para isso, tá? Para dar condições para que essas pessoas possam continuar produzindo. Senão, a República das Bananas aqui vai entrar em colapso. Então, sim, defendo sim, abertamente, que o governo fosse mais sério, né, em relação a dar ajuda ao produtor rural. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Putin ameaça atacar tropas ocidentais na Ucrânia. Eu tô falando, o negócio tá escalando, todo mundo tá de boa, mas mais cedo ou mais tarde vai ter uma zica, tá? O presidente Vladimir Putin alertou nesta sexta-feira que o exército da Rússia vai considerar qualquer força ocidental mobilizada na Ucrânia como um alvo legítimo pelo exército russo, um dia após a promessa de aliados de Kiev de enviar tropas para garantir um acordo de paz seja alcançado com Moscou. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou que milhares de soldados ocidentais poderiam ser mobilizados. Definitivamente não serão poucos, e sim milhares, declarou durante uma entrevista coletiva com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, no oeste da Ucrânia. Um grupo de 26 países, liderado pela França e pelo Reino Unido, prometeu na quinta-feira aderir a uma força de segurança por terra, mar e ar para monitorar o cumprimento de qualquer acordo que encerre o conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado com a ofensiva russa em fevereiro. Tá, o que aconteceu aqui? Vieram os países europeus e disseram o seguinte: não, a gente precisa de um acordo de cessar-fogo. Nós vamos mandar tropas, vamos mandar um monte de gente para poder fechar esse acordo aqui. O Putin falou o seguinte: mas peraí, não faz sentido. Vocês querem fechar um acordo e para fechar um acordo vocês estão mandando um monte de soldado para lá para me pressionar a fechar um acordo? Não, eu vou balear todo mundo que eu ver lá. Eles não vão me pressionar para acordo, não. Eu vou mandar bala em qualquer soldado que tiver lá. E aí que você acha que se o Putin mandar bala em soldados europeus que estão lá, isso vai terminar bem? Não vai. Você sabe que não vai. Então, assim, não é à toa que a França ontem, né, eu fiz um vídeo ontem polêmico, né, não é à toa que a França está literalmente, né, numa escalada aí. Diz que provavelmente já nos próximos meses eles vão receber mais de 50 mil soldados feridos para os hospitais se prepararem. Tem alguma coisa de errado, né, nessa história.
Vamos lá. Agência Brasileira de Inteligência, meu amigo, a ABIN do Lula, agora já é a ABIN do Lula, tá? Porque já não dá mais para falar que isso aqui é imparcial. A ABIN do Lula cria centro de inteligência para monitorar os protestos do 7 de setembro. É isso aí. Quantos protestos da esquerda já foram monitorados, hein? Só me explica, quantos protestos da esquerda foram monitorados pelo governo? Não vou monitorar todos os protestos aqui, porque qualquer coisa não aprende mais um monte ali fingindo que é golpe de Estado, né? A Agência Brasileira de Inteligência, sob o comando do governo Lula, criou um centro de inteligência em Brasília para monitorar as manifestações previstas para o feriado de 7 de setembro de 2025. A medida, anunciada em um contexto de crescente polarização e expectativa de protestos intensos, levanta preocupações sobre a liberdade de expressão, já que o monitoramento pode ser interpretado como uma tentativa de intimidar movimentos opositores. A operação, que envolve a parceria com o Sistema Brasileiro de Inteligência, a SISBIN, e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, parece reforçar um controle de estatal que críticos associam a práticas autoritárias. Você pode esperar disso, né? Se nós temos um judiciário que diz que tem orgulho das práticas chinesas aplicadas. Você pode esperar a partir disso se vocês têm um judiciário, um governo que diz que vai regular a internet, você goste ou não goste, eu vou regular você. É autoritário, nós estamos diante de um governo amplamente e altamente autoritário, vocês sabem disso. Vamos lá, outra matéria, é da esquerda, né? Macron usou ONGs e agências para censurar, afirmam Twitter Files Brasil. Brasil não, França, né? França. Os documentos divulgados pelo Twitter Files, foi aqui no Brasil também do Moraes, mostram que o presidente da França, Emmanuel Macron, que é do Partido Renascimento de Centro, teria criado um sistema de censura indireta em 2020 para pressionar a rede social X, ex-Twitter, a moderar conteúdos considerados ofensivos pelo governo. Segundo os jornalistas Pascal Cerotti e Tomás Fazi, a operação envolvia processos judiciais movidos por ONG, organizações governamentais, com financiamento estatal e agências do governo contra as plataformas. As ações acusavam o Twitter de não combater o discurso de ódio, sempre o mesmo, né? O discurso de ódio, visando a reproduzir a pressão midiática e política para bloquear perfis e postagens. Bem no estilo brasileiro, né? A censura travestida de democracia está rodando o mundo inteiro, pessoal. Não é só no Brasil que essa censura travestida de democracia existe, não, tá? A União Europeia, inclusive, ela tirou do ar o site do Michael Schellenberg, que foi o cara que fez as denúncias do Twitter Files. Então, assim, eu venho e faço denúncias, eles rebatem dizendo que não fazem censura, censurando o jornalista que fez a denúncia. É o típico suco de esquerda. Eu não vou falar nem suco de Brasil, né? E por falar em esquerda, vamos falar desse sujeito aqui. Doente, Reinaldo Azevedo, se despede da Band News e faz apelo: torçam por mim. O jornalista Reinaldo Azevedo surpreendeu os ouvintes da Band News nesta quinta-feira ao declarar logo no início do programa, o É da Coisa, que precisaria se afastar temporariamente para cuidar da sua saúde. Cara, assim, literalmente eu torço, tá? Ao final do programa ele fez um apelo aos telespectadores: torçam por mim. Cara, eu torço muito por ele, né? Que ele possa se recuperar logo, que ele possa continuar falando as merdas que ele fala no jornal dele, no canal dele, porque a democracia e a liberdade de expressão é isso. O que me dói é que gente como ele, persegue quem fala o que é diferente das merdas que ele fala. Isso é a parte ruim. Mas eu torço para que ele possa voltar logo para falar as porcarias que ele fala, as coisas mais estúpidas o possível que ele fala. Mas que ele possa voltar com saúde e que possa falar essas babaquices que ele fala. É simples assim. Porque democracia é isso. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou ter que lutar até o final para que você possa ter o direito de falar. Diferente do que vocês fazem. Se vocês tiverem o direito de me calar, ou se vocês tivessem a chance de me calar, vocês fariam isso imediatamente.
É o que vocês tentaram fazer com Constantino, vocês fizeram com Lacombe, vocês fizeram com Alexandre Garcia, vocês fizeram com um monte. O que tem de gente que fala, hoje mais pela internet, porque os grandes jornais fecham as portas para gente como Constantino, para gente como Lacombe, para gente como Garcia, fecham as portas para eles. Todo mundo foi embora do Brasil. Todo mundo foi embora do Brasil. Quem se comunica hoje está em uma atividade de risco. E aí, esses podem falar as asneiras que quiserem e continuam perseguindo quem fala diferente deles. Mas nós vamos mostrar que nós somos diferentes. Que você se recupere logo de saúde, que possa continuar, né, inundando a cabeça desses petistas, que já não está muito bem da cabeça mesmo, com essas besteiras que vocês falam. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela força e credibilidade que vocês dão ao nosso canal. Que Deus dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para vocês, para toda a sua família. Um grande abraço a todos vocês. Abraço.